Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao FUNCEF Resultados. O dia de hoje é bem bacana. A gente vai bater um papo sobre como foi 2024 para a Fundação. Este foi um ano de grandes conquistas para todos nós, não é verdade? Vamos explicar os principais números, estratégias importantes e avanços que marcaram o período. Muito prazer, eu sou Amanda Mustafa. E para deixar tudo mais claro para você, participante, estou aqui com um time de peso. Ricardo Pontes, presidente, Jair Ferreira, diretor de benefícios, Gustavo Portela, que cuida da parte de investimentos e participações, e Rogério Vida, responsável pela administração e controladoria. Sejam muito bem-vindos. Olá, Amanda, obrigado por estar conosco aqui, meus amigos Jair, Rogério, Gustavo. Vamos bater um papo aqui e falar um pouco de FUNCEF. Olá, Amanda, obrigado pela presença mais uma vez conosco. Obrigado aí, colegas diretores, presidente. Que bom que podemos, neste momento, estar juntos para falar de resultados da FUNCEF. E sabemos da importância disso para nós e, sobretudo, para o nosso participante. Obrigado, pessoal, e venham conosco. Olá, pessoal. Olá, Amanda. Olá, nossos colegas diretores, Ricardo, Rogério, Gustavo e toda a equipe da FUNCEF. Para a gente é uma alegria grande estar aqui mostrando o resultado, como a gente tem trabalhado em 2024 e tem grandes números muito importantes, então sejam muito bem-vindos e é uma alegria grande estar aqui com vocês. Olá, obrigado Amanda, olá, principalmente uma saudação especial aos nossos participantes que estão nos ouvindo aqui. Desafio importante para a gente, criar uma agenda de comunicação mais próxima, mais contraída com os nossos participantes, porque eles possam participar aqui de um pouco de como é que é a Fundação hoje, como é que é a direção da Fundação, com os nossos conselhos, estão tocando essa agenda, buscando principalmente aí o que é o maior patrimônio nosso, que é cuidar dos benefícios dos nossos participantes. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Isso aí, muito obrigada a todos vocês e vamos falar de resultado então, né, presidente? Vamos começar pela última linha do balanço sobre o superávit que tivemos em todos os planos, né, presidente da Fundação, e já repercutir a boa notícia já divulgada dos resultados e depois explicar como é que chegamos até lá. Presidente, superávit é ou não é a mesma coisa que lucro? O que isso significa para a saúde dos planos? Nesse sentido, 2024 foi um ano bom? É verdade, Amanda. O ano de 2024 foi um ano desafiador, né? Mas foi um ano muito bom, muito bom. Por quê? Primeiro, pelo trabalho. O trabalho todo exercido por todos nós aqui, não só nós diretores, mas toda a equipe da FUNCEF, toda a equipe técnica, em diálogo também com os participantes, com todas as entidades. O ano de 2024 nós nos dedicamos muito a conversar com os participantes, a conversar com as entidades. E isso também ajudou o nosso trabalho, ajudou no desempenho e nos resultados que nós estamos apresentando agora, né? E esse resultado, como você bem falou, superávit em todos os planos, nós conseguimos, por quê? Conseguimos não só pela gestão de ativos, né? Porque quando a gente fala lá e vários participantes viram os resultados que já foi antecipado, já foi divulgado, que nós não batemos a meta em todos os planos, mas mesmo não batendo a meta em todos os planos, né? Em alguns planos nós superamos a meta, mas não foram em todos os planos de forma igual, mas mesmo assim conseguimos ter superávit. Por quê? Como eu já falei, pela gestão. Nós fizemos uma excelente gestão e trabalho aqui interno de ativos e passivos. Nós trabalhamos muito também, principalmente a Girim, liderada aí pelo nosso amigo Gustavo, um grande trabalho de esforço que foi feito de imunização da carteira. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, sobre imunização da carteira. E também essa gestão de passivos, olhando, controlando todo o passivo, porque eu sempre falo, a gente está sempre discutindo e conversando com as entidades, explicando isso. Não adianta eu estar aqui cobrando somente os ativos e trabalhando o resultado somente do lado dos ativos. Eu tenho que também trabalhar bastante, ter uma gestão bem eficiente no passivo também. Não deixar esse passivo crescer além dos resultados dos ativos. Então foi isso que nós fizemos, esse trabalho. Tivemos um grande avanço em 2024, que foi a celebração com a Caixa Econômica, a nossa patrocinadora,
de um problema antigo que nós temos aqui dentro, que os participantes todos conhecem, chamado de contencioso. Então, esse contencioso, nós fizemos também esse trabalho junto com a Caixa e celebramos no finalzinho do ano um aditivo a um contrato, que a gente chama contrato operacional da Caixa lá de 2013, e isso tudo proporcionou e nos levou a apresentarmos os resultados de superávit em todos os nossos planos. Então, acho que o grande foco foi esse trabalho conjunto de toda a equipe, focada em trabalhar e ajustar e procurar obter resultados não só na gestão de ativos, mas também na gestão de passivos. Maravilha. Bastante desafiador, né? Esse equilíbrio, como o senhor está pontuando. Nós já vamos falar sobre alguns dos motivos apontados aqui pelo presidente Ricardo. Mas antes, né, eu queria ouvir primeiro o diretor Rogério sobre as diferenças entre os planos de benefício da Fundação. O que é BD e o que é CD? E depois, Rogério, explica também para a gente sobre os resultados nesses planos nesse ano de 2024. Como é que é isso? Perfeito, Amanda. É importante que a gente diga para o participante as características dos planos. Existem os planos BD, que são os planos de benefício definido. Esses planos têm as características principalmente de ser planos mais maduros, porque eles trazem, à época da contratação, a definição de qual seria a remuneração final ao se aposentar. Já os planos CDs, que hoje administramos e estão em fase de acumulação, que aquela pessoa que está na ativa, são planos de contribuição definida. Eles não têm definido quanto será a remuneração quando o participante se aposentar, porém ele sabe com quanto ele pode e deve se contribuir para que ele gere um recurso ao final da sua carreira laboral, que a partir desse recurso é que aí sim ele saberá quanto é a sua remuneração. A partir desse momento, quando ele passa a ser aposentado, esse plano também vira um plano BD, ou seja, ele passa a ter, de forma vitalícia, a sua remuneração definida e garantida ao longo da sua vida de aposentado. Portanto, para ficar claro, os planos BDs são os planos maduros, em que a maioria já está aposentada, e o plano CD é um plano em formação de fase de capitalização e de acumulação de recursos, ok? Bom, equilíbrio técnico é o resultado apresentado no plano ao término do balanço de um ano. Eu acho importante que a gente fale do equilíbrio técnico do plano Reg Replan Saudado, que é o nosso maior plano. Então, a gente começa trazendo do ano de 2023... Começa o ano de 2024 com um equilíbrio técnico negativo, ou seja, um déficit que não está equacionado no valor de 5.969 milhões. Esse equilíbrio... Desculpa, Rogério, isso a gente está falando do Reg Replan Saudado. Saudado. Esse é o nosso maior plano, o plano que tem o maior número de aposentados, em torno de 54 mil, e é importante, então, que a gente comece falando dele, presidente, que é o plano mais significativo para as pessoas que estão aposentadas. Nesse plano também, Rogério, nós temos ainda 6 mil colegas que ainda estão em atividade. Exatamente. Inclusive eu. Inclusive o Rogério. Inclusive o Ricardo. Exatamente. Mas então, é importante lembrar que a gente traz um resultado que vem do ano de 2023 e o resultado que nós geramos no ano. E aí, presidente, é importante lembrar aquela explicação sua. O resultado de 1.237 positivo nesse plano no ano é fruto do resultado dos investimentos e é fruto de todas as contabilizações e ajuste e de gestão do passivo que impactam no resultado. É importante frisar que o resultado de um plano de previdência, ele não é apenas o resultado gerado nas suas aplicações financeiras. Tá? E, quando a gente entra no resultado individualmente de cada plano, a gente vê que há uma diversidade de resultados em cada plano, justamente pela carteira de investimentos daquele plano e do momento que aquele plano representa para o seu participante. Pois bem, aí nós temos o equilíbrio técnico acumulado, que é o resultado que vem do equilíbrio do ano anterior, diminuído pelo resultado positivo ou negativo gerado naquele ano, ou seja, em 24.
como o resultado de 24 foi positivo, ele reduz significativamente o equilíbrio técnico para esse ano, gerando um equilíbrio de 4 bilhões e 731 negativo. Esse já é o ajuste do resultado do plano. Porém, a gente tem nos planos um item que se chama ajuste de precificação. O que é o ajuste de precificação? É o resultado já contratado em aplicações que geram um resultado positivo acima da meta atuarial. São aplicações que são marcadas na curva, ou seja, títulos públicos que só serão resgatados no seu vencimento, que já tem uma rentabilidade garantida. Então, esse resultado, que pode ser chamado de um spread, que é acima da meta atuarial, ele vai gerar um resultado positivo superior ao que se espera. Então, ele gera um ajuste que é chamado ajuste de precificação. Que para uma coisa que as pessoas se preocupam demais, que é um eventual novo equacionamento, esse ajuste de precificação tem um impacto muito importante, porque para o cálculo de um novo equacionamento é deduzido o ajuste de precificação, porque representa um resultado garantido do plano. Então, no novo plano, você teria um ajuste de precificação de 4.300. REG Replan Saudado. No saudado. Nós teríamos, então, um resultado de 4 bilhões e 700 negativo, com um ajuste de 4.300, o que faz com que o plano passe a ter um novo equilíbrio técnico que foi ajustado em função do ajuste de precificação de apenas, eu falo apenas porque para um plano desse tamanho é apenas 340 milhões negativo. Então hoje o resultado, a descoberta desse plano são de 340 milhões, resultado esse que nós acreditamos, né, presidente? Que com uma boa gestão desse ano, com o ajuste da carteira do ano passado, a gente conseguirá no decorrer do ano, salvo não tenhamos alguma surpresa negativa. Ter o equilíbrio dele. Ter o equilíbrio do plano. Mas eu quero só ressaltar mais uma vez isso, porque em 2023, Amanda, nós fechamos com esse descoberto que o Rogério fala, de 1,7 bilhão. 1,7 bilhões. Está 1 bilhão 780 milhões, né, sendo mais exato. Isso em 2023. E com o resultado de 2024, nós trouxemos isso para 340 milhões, ou seja, tivemos uma redução de mais de 1 bilhão e 200 milhões só de redução, só do trabalho realizado em 2024. E isso faz com que nós estejamos muito longe, ou seja, não se fala mais hoje, nós aqui internamente na FUNCEF, não falamos mais em novo equacionamento, né, Jair? Onde a gente chegava, todo mundo perguntava, vai ter outro equacionamento? Então, pessoal, vocês que estão nos escutando, não terá novo equacionamento no REG Replan Saudado, nenhum dos planos. Mas o que nos assombrava muito era o REG Replan Saudado, por isso que o Rogério falou que merece mais carinho, mais cuidado esse plano. Então, com esse resultado de 2024, afasta-se completamente a possibilidade de um novo equacionamento. Não, Rogério? Só para fechar isso, presidente, é importante a gente falar. A linha de solvência, ou seja, o limite que esse plano tem para um novo equacionamento, ele, para que seja gerado um novo equacionamento, ele teria que ter um resultado negativo de 5 bilhões e 300. Nós estamos com um resultado negativo de 340, ou seja, muito distante. Não vou dizer folga, porque a gente não quer que aconteça isso, mas para um novo equacionamento teríamos aí que dar um resultado de mais 5 bilhões negativos, e essa perspectiva está totalmente afastada no curto e no médio prazo. Maravilha, notícia boa então para os participantes. Poderia agregar, né, aqui um pouquinho? Claro, agora com você, para os diretor. Nossos 140 mil participantes, nós estamos falando aqui apenas do pessoal do REG Replan Saudado, aproximadamente 54 mil pessoas. Então, os demais colegas que estão nos outros planos, essa discussão ela não existe, então o pessoal continue tranquilo, né? Então esse resultado nos dá muito conforto, né, para a gente olhar para frente, né, e ir superando cada vez mais esses desafios que estão colocados aqui, que são os equilíbrios, né? Até porque, Jair, é importante a gente citar rapidamente, já fizemos as explicações dos termos que são pelo novo plano, o resto são as mesmas nomenclaturas. Eu acho que vale a pena a gente citar, presidente, são os resultados, né? O não saudado, que é um plano relativamente pequeno, mas é um plano que hoje está muito saudável, ele vira com o ajuste de precificação para um equilíbrio técnico positivo de 356 milhões, então também extremamente distante. Esse pessoal do não saudado já não paga mais equacionamento desde o ano passado. Temos também, no caso do novo plano, um resultado acumulado no ano extremamente significativo de 188 milhões. O pessoal do novo plano pode ficar
muito novo feliz, plano muito aposentado, satisfeito. né, Rogério? Que nós estamos falando BD, do BD, novo plano então são os aposentado. colegas que são do novo plano. Nós temos, hoje quem está nativo na Caixa, ou quem entrou na Caixa a partir de setembro de 2006, eles entraram no novo plano. Perfeito. Quando aposenta, então ele entra no CD, né? As nomenclaturas técnicas a gente usa aqui, mas bancário gosta de sigla, Exato, né? gosta. E aí quando aposenta, ele entra na figura BD, benefício definido, né? Então esses resultados se referem só ao grupo que a gente tem que fazer as separações, né? Isso acho que ocorreu a partir de 2018, se eu não me engano, aqui na FUNCEF. Então, o grupo do novo plano aposentado está com esse saldo positivo. Sim, né? perfeito. Assim como no REB também, os colegas aposentados do REB também. Mas aí é com você, Rogério. Mas é importante, Jair, essa distinção que você traz do que a gente chama de submassa, né? O novo plano CD em fase de acumulação e o novo plano BD já em fase de aposentadoria, porque o colega aposentado, todos têm que se preocupar com os planos de previdência. Mas o colega aposentado, ele quer saber se o plano dele é saudável, se ele lá na frente vai ter algum problema. Claro. Então, a gente trazer aqui o resultado do novo plano CD e do REB BD e do REB BD, dizendo a eles que o novo plano deu 188 milhões de resultado positivo e o REB 73 milhões de resultado positivo, traz a esses colegas participantes desses planos aposentados uma tranquilidade muito grande. Não é, presidente? É isso, Acho Amanda. Isso é muito bom. E pegando esse gancho que o diretor Rogério trouxe do equilíbrio nos novos planos BD, que estão nessa fase de pagamento e benefícios, né, diretor Gustavo? Queria falar um pouquinho, quando a gente pensa em imunização, a gente pensa em proteção. A gente vai ao posto de saúde se imunizar para estar protegido das doenças. Funciona assim também? Eu queria que você explicasse como é que essa estratégia, ela traz mais segurança aos participantes dos planos BD. Por que isso é importante e também por que essa preocupação maior com os participantes dos planos maduros? Excelente. Acho que um pouco do que o Rogério, o Jair e o próprio Ricardo falaram antes aqui está extremamente relacionado na parte dos ativos, né? Claro que tem uma gestão muito forte acontecendo no passivo, mas na parte do ativo da fundação tem um alinhamento muito grande com a estratégia que vem sendo implementada pela fundação, principalmente a partir do começo do ano de 2023 e que foi altamente intensificada no ano passado, né? Por quê? Plano maduro, o que ele precisa? Estabilidade e previsibilidade. Então, quando você enxerga para um ativo, você tem ali uma quantidade de dinheiro e você sabe onde você vai ter que gastar esse dinheiro ao longo do tempo, que é no pagamento de aposentadoria, de novo, que é a função principal de qualquer plano de pensão, né? Quando você olha para essas características e você enxerga que, por exemplo, o que a gente teve no ano passado no cenário de altíssima volatilidade, o que você precisa fazer com este tipo de plano, com esse tipo de ativo? Proteger, imunizar, dar vacina, né? Imunizar contra eventual flutuação de juros, eventual flutuação de inflação. E este processo de imunização, que nada mais é que você procurar trazer previsibilidade em ativos para o plano que tem uma expectativa de pagamento nos passivos, através de classes de ativos mais, como o próprio nome disse, previsíveis. Então, no ano passado, só em planos maduros foram adquiridos quase 10 bilhões de reais a uma taxa média de IPCA mais 6,30, com uma folga relativamente acima da nossa meta atuarial, buscando trazer para esses planos uma quase que, de novo, imunização desse risco de flutuação que a gente vai ter na frente, porque pode ter, porque por mais que nós estamos falando já de pagamentos, eu tenho expectativa de pagar. Então, o primeiro objetivo aqui de tentar buscar da estabilidade, ele é feito. E a previsibilidade, através de um outro instrumento que também foi implementado fortemente aqui na Fundação, que é o que a gente chama, o nome em inglês, mas é Matching Cash Flow, ou seja, é fazer o encontro do fluxo de caixa entre a data dos pagamentos de benefício e o vencimento dos títulos públicos, dos títulos de renda fixa, que a gente vai ter que colocar aqui na carteira para poder, na data de pagar benefício, ter esse dinheiro disponível ali para pagar para os nossos beneficiários. Então, esse processo tem sido feito e como é que a gente... vamos dizer, financiou esses ativos aqui, né? Porque o diretor Rogério trouxe aqui que a gente já não tem, já é um plano que não tem muito mais acumulação, né? A gente saiu de praticamente uma carteira que tinha quase 30% de renda variável
para 4% de renda variável no final de 2024. Ou seja, a gente tirou basicamente todo o risco de volatilidade que a gente teria nessa carteira, em cima de variação, que é importante, dependendo do objetivo do fundo, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, mas para essa classe de ativos, a gente tirou o risco de volatilidade e contratou previsibilidade e estabilidade. Então, ativos que têm data de pagamento certa, com taxa pactuada, com risco bem precificado para as datas de cumprimento das nossas obrigações de pagamento. Então, a gente trouxe uma redução absurda da relação de risco, uma melhora absurda da nossa relação de risco-retorno, altíssima redução, assim, reduzimos demais a volatilidade do plano, e a tendência dele, do saudado, é que a gente chegue muito próximo do que a gente viu ali atrás, nos nossos novo plano e REB-BD, que já tem a carteira montada desde o início com essa cabeça de uma carteira imunizada. Gustavo, Tá. Só ressaltar também que nós saímos da carteira de renda variável, como você falou, mas saímos também bem. Saímos Muito bem. Dos momentos certos. Muito bem. Eu acho que essa é uma premissa da fundação. Nós não a gente saímos não de qualquer faz, jeito. exatamente, a gente não sai de posições. Por que a gente ainda tem um pedaço de renda variável ali dentro? Porque a gente tem métricas e a gente só realiza estes papéis, né? A gente só vende estes papéis quando eles batem determinados indicadores que a gente precisa ter. Então, no ano passado, a gente conseguiu encontrar uma janela ótima, que era bater meta de valor de ativo para realizar os nossos ativos de renda variável e encontrar boas janelas de aquisição de título público, comprando bem e tendo, como eu disse aqui, um spread médio hoje na carteira de 1,3 ponto percentual acima da meta atuarial. Então, isso trouxe aí uma redução grande para a gente ver quem está conseguindo assistir, que a gente trouxe ali o ativo de renda variável para quase 4%, com renda fixa mais de 80%, ou seja, um nível altíssimo de estabilidade e previsibilidade para o plano. Isso. Maravilha. Aproveitando a oportunidade da alta da Selic, né? Então isso Exatamente. acabou facilitando, né? Porque aí os títulos públicos Essa permitem janela de essa oportunidade a gente segurança. aproveitou. Então, para quem está esses plano que está na fase de receber benefício, ele já fez a contribuição, então isso é uma tranquilidade serena, aí você vai ficar longo tempo sem a preocupação, né, Rogério? Você tem a meta, então eu já aproveitei a oportunidade de vender, né, de fazer essa transformação, né, Gustavo, no valor alto da ação e transformou para títulos públicos, né, as rendas fixas, e isso é uma grande tranquilidade para toda a diretoria, para todos os participantes, né, isso é bom. Quer complementar, diretor Rogério? Olha, eu acho que assim, Gustavo já deu uma aula, já colaborou aí, mas na realidade tudo isso que foi feito foi muito bem pensado pela nossa área técnica. Aliás, Gustavo, é importante, né, presidente, falar que nós temos em toda a FUNCEF técnicos de alta qualidade, Exatamente. Sobretudo na área de investimentos, com pessoas com formação de alto nível. Então, assim, a gente tem essa tranquilidade. Tem hoje, dos nossos especialistas até os cargos gerenciais, todos os nossos colegas têm curso superior com no mínimo pós-graduação, tendo mestres, doutores, todo mundo certificado. Diariamente. Muito legal. E não é só na área de investimentos, na área de investimentos sim, mas pô, a gente tem na área de riscos muito fortemente, controladoria, na controladoria, na atuarial. Um time técnico, obviamente que todos os nossos colaboradores são extremamente importantes para a fundação, mas nessas áreas técnicas que demandam muito conhecimento para se tomar decisão, a gente tem um time muito, muito qualificado. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque lá na Dibem nós temos a atuária, né? A área atuarial é quem define, olha, precisa arrumar esses valores, né, para pagar esses benefícios, né? E nós temos gente aí com mais de 100 anos recebendo benefício, então eu tenho que fazer esses cálculos, né? E quem faz essa definição juntamente com todas as futuros previdenciários é definido lá pela área atuarial, que usa o termo passivo, que na verdade teria que achar um termo melhor, né? Porque assim, a visão da função. Já aí fica brigando com o passivo aí, presidente, mas enquanto a gente não encontra, a gente vai ter que falar, passivo, né? mas é pagar benefício. Então isso é muito legal, e aí a equipe técnica, nossas equipes aí, dá essa tranquilidade para a gente tomar decisão, né? Porque nós com certeza tomamos decisão com base naquilo que as equipes estudam, então aí há anos, então isso é confortável para a gente.
Então, vamos continuar aqui falando sobre essa busca pelo equilíbrio e esse sucesso, na verdade, da gestão nesse sentido, né? O diretor Rogério, ele nos trouxe há pouco a excelente notícia de que o REG Replan Saudado, ele se aproxima do equilíbrio, e nós tivemos uma outra medida também importante que foi aprovada para o Saudado em 2024, né, diretor? Já eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse processo de redução das taxas de equacionamento. Já está em vigor, e o que isso representa para o participante? Então, quando se teve o desequilíbrio dos planos lá, 2014, 2015, 2016, então você cria pela regra, né, um equacionamento. Você chama as partes, né, participante e patrocinadora, e define ali, você tem que equilibrar, porque eu preciso olhar para o longo prazo, né, que o plano precisa pagar benefício aí, né, ao longo do tempo. E em 2024, né, foi constituído um grupo de trabalho junto com a patrocinadora, com a Caixa e mais nossa equipe aqui, e fizemos aí centenas de reuniões com participantes, com as entidades, né, divergências, fizemos uma consulta, né, com mais de 30 mil pessoas participaram, com quase 70% aprovou aquilo que estava sendo proposto, que é você antecipar, né, tirar alguns benefícios a conceder, você modifica, e a patrocinadora antecipa também, né, na sua mesma proporção. Então, isso nós fizemos, né, durante 2024, todas as garantias, todas as afirmações, toda a legislação que foi cumprida, né. Essa implementação ela ocorreu agora na folha de março, mas retroativo a janeiro e fevereiro, então nós vamos ter uma redução. Porque como é que funciona hoje? Já tivemos, né, a redução. Já tivemos, nós estamos aqui já em abril, hoje é 1º de abril, inclusive, né? Mas nós não estamos falando mentira, não. Estamos falando verdade, né, Jair? É 1º de abril, mas só estamos falando verdade. Então, essas mudanças, né, teve que passar pelos órgãos controladores, né, pela patrocinadora. Então, nós aprovamos isso aqui com todos esses... Muito trabalho, muito estudo, muita garantia técnica, porque você toma uma decisão com base na legislação e nas regras, né? Nós finalizamos esses trabalhos aqui no ano 2024, passamos pelas aprovações, né, tanto da patrocinadora da Caixa, depois foi para o SEST, que é a Secretaria do Estado, depois ainda teve a chancela da Previc, porque aqui são os órgãos que regulam, se vai fazer alteração nos planos. Então isso ocorreu agora no começo do ano. Então já tem o resultado, as pessoas já sentiram isso, né, no resultado no pagamento de março, retroagiu aí a diferença, porque hoje você devolve o quê? Você recebe R$1.000, devolve 19%. Com a nova modificação, vai devolver 10,8% do que você recebe, que é a sua contribuição no equacionamento. Então, foi um passo importante, né, Ricardo? Não foi a finalização, foi mais um passo, né, esse ajuste desses valores, reformulamos os prazos, né, vão transformar 3 equacionamentos em um, né, para facilitar e para as pessoas ir administrando, e com os resultados positivos a gente espera que a gente elimine isso o mais rápido possível. Então foi uma grande movimentação, né, a FUNCEF. Nós temos hoje no sistema 48 planos que pagam equacionamento, então a FUNCEF é mais um, né, oriundo aí das crises econômicas que teve, né, então acho que isso tudo a partir de agora, já olhando para frente, né, na folha, né, os nossos colegas que estão nos assistindo no contra-cheque de abril, já vem a nova, uma rubrica só, deu muito alvoroço na folha de março, porque são muitas informações, teve que refazer, né, Gustavo, a folha de janeiro, a folha de fevereiro, o 13º que antecipa, faz tudo na folha de março, aí tem depósito judicial que teve a mais em janeiro e fevereiro, depois não tem em março, então tudo isso está sendo altamente regrado, tudo dentro da regra, então as pessoas têm a tranquilidade que agora já está tudo implementado, então na folha de abril isso vai estar claro, né? Então foi uma grande modificação, tem também aí o grande apoio da direção da Caixa, a gente tem que lembrar aqui, né, porque tem um esforço conjunto, né, porque o importante é equilibrar o plano, manter os benefícios das pessoas que contribuíram ao longo do tempo, e a gente olhar para frente com mais tranquilidade. Então, isso foi... Só ressaltar, Amanda, essa
como o Jair falou, essa grande vitória, essa grande conquista, né? Que é essa redução, como ele falou, saímos de 19% para 10%. Então, isso foi um avanço importantíssimo para todos nós que pagamos o equacionamento. A gente está falando aqui do Reg Replan Saudado, né? São cerca de 55 mil participantes, entre ativos, aposentados, né? E os pensionistas. Só que o trabalho continua. Nós fizemos essa redução, conseguimos essa redução, que foi uma grande vitória, como eu falei, mas o trabalho continua. Agora nós estamos continuando estudando, vendo que outras formas a gente pode fazer para que a gente consiga reduzir, né, e quem sabe acabar com esse equacionamento que nós temos. Mas a gente continua nesse trabalho, só para deixar isso claro para todos os participantes, em especial aos participantes do Reg Replan Saudado, que essa entrega de 2024, mas a gente continua estudando, empenhado aqui em buscar outras alternativas e novas soluções. E é interessante, presidente Jair, valorizando mais uma vez aqui, quando você valorizou o trabalho do atuário, que eu acho extremamente importante, todo esse processo de recálculo, de cálculo anual, de taxa de juros, de equacionamento, de solvência do plano, é um trabalho que o atuário faz. Né? Então, a importância do atuário, da qualificação desse pessoal num plano de previdência é muito grande. Eu falo isso porque, às vezes, o colega que está lá fora, o participante, no dia a dia dele, ele não tem conhecimento desses detalhes. Então, é bom a gente frisar o papel de cada profissional dentro do processo aqui que nós temos, que é muito importante, né, Ricardo? É importante, sim. Presidente, voltando um pouquinho, logo no início da conversa, você falou que esse resultado, os resultados que nós estamos trazendo aqui, tanto da gestão de ativos quanto de passivos, estão envolvidos nisso, né? Eu gostaria que você e o diretor Rogério comentassem um pouco sobre o que exatamente é essa gestão de passivos dos planos da Fundação, porque alguns participantes, eles têm dúvidas sobre isso. Vamos aproveitar o momento para esclarecer? Como eu falei no início, né, nós temos toda uma equipe técnica que faz todo um trabalho de gestão de ativos. Nós temos muitos ativos e fazemos uma carteira grande. Hoje nós administramos 110 bilhões de reais aqui na Fundação. Só que não é ter esse olhar, como eu falei, apenas nos ativos. A gente também tem que dar uma olhada nos passivos. E que passivos são esses? São passivos desses próprios investimentos, que vários deles trazem passivos, é um investimento que não deu certo, ou um investimento que é só um terreno e não foi construído ainda, e que está lá, que precisa ser vendido, que você tem um custo lá de manutenção, de proteção desse terreno, dessa área, por exemplo, ou é uma ação proveniente de algum outro investidor que estava trabalhando conjunto com a Fundação lá atrás e tem uma ação na justiça desse investimento. E tem também passivos do ponto de vista previdencial. São passivos de ações que os participantes têm contra a patrocinadora, que levam junto à fundação, ou então diretamente contra a própria fundação, algum tipo de queixa, algum tipo de reclamação. E também, como a gente fala aqui, nós quatro aqui diretores, as torneirinhas abertas aí, seja torneiras que estejam só pingando, como a gente fala, mas seja torneiras que estejam jorrando água, a gente está indo lá procurar fechar todas essas torneirinhas. Essa é a gestão de passivo que nós fazemos. E atuamos muito, por exemplo, fazendo acordos. Nós temos muitas ações judiciais e procuramos fazer o máximo de acordos possível. Continuamos ainda nessa tocada, né, de fazer acordos que sejam benéficos para a Fundação, né, benéficos também para a outra parte, né, mas principalmente benéficos para a Fundação, com esse olhar nosso aqui de gestão dos planos, que tenha um resultado positivo para a gente e que a gente possa ir reduzindo gradativamente esse passivo e principalmente não deixar ele crescer acima da meta atuarial, não deixar ele crescer acima do esperado. Porque esse passivo que a gente fala, esse saldo que nós temos, ele também é remunerado lá, todo ano a gente tem esse provisionamento pela meta atuarial. Mas nós não podemos ter o controle, primeiro, para que ele possa crescer a menos do que a meta atuarial. Não deixar ele passar. E, principalmente, aquelas situações em que a gente tinha um ponto que estava escorrendo recursos, dinheiro, como a gente fala aqui, citando aquele exemplo da torneira que fica mais fácil para todo mundo entender. Estava aberta aquela torneira, jorrando algum tipo de recursos nossos, mesmo que seja pequeno. A gente tem trabalhado muito nisso, tanto de coisas pequenas como de situações maiores. Então, a gente tem procurado nos debruçarmos sobre todos os problemas, essa é uma característica também dessa diretoria,
não ter receio de enfrentar os problemas, traga todos os problemas, quando nós chegamos, fizemos isso para a mesa e vamos enfrentá-los e buscar a solução para todos os problemas. Nós acreditamos que todos os problemas que tem algum tipo de alternativa, algum tipo de solução. Então é sobre isso, sobre essa gestão de passivos que a gente tem feito, nos dedicado bastante para que a gente tenha os resultados que nós tivemos aqui em 2024. Eu acho que vale a pena, presidente, inclusive, salientar a importância da assinatura do acordo operacional, que ele nos traz uma redução significativa nas provisões. O que há normalmente numa provisão, sobretudo de ações trabalhistas que impactam... acordo esse desde 2013, 2014, que se tentava fazer e não conseguia. Sim, perfeito. Essa revisão desse acordo foi extremamente necessária. Pois então ela nos gera, porque assim, olha, ao se ter uma ação judicial que impacta naquele plano A, B ou C, há uma classificação que impõe àquela ação um risco. Risco de perda ou risco de ganho, para ambas as partes. No caso da FUNCEF, são riscos remotos, que são aquelas ações que dificilmente a FUNCEF terá que pagar. Risco possível são aquelas que você tem que monitorar, acompanhar, mas não geram um impacto no balanço. E as de risco provável, essas aí a FUNCEF monitora e contabiliza no balanço. A partir desse acordo, eles nos trazem um conforto para a contabilização dessas provisões, é que elas não serão mais suportadas pelo nosso balanço. E sim, a partir da assinatura da Caixa, ela passa a assumir esse compromisso de efetuar o pagamento das ações para as quais a FUNCEF será condenada. Isso traz para o nosso balanço uma saúde financeira e uma redução significativa em eventuais aumentos de déficits ocasionados por ações trabalhistas. A importância para nós, principalmente nos planos mais maduros, que tem ainda um impacto significativo de ações, nos coloca em um conforto e, para o plano, um resultado mais saudável, mais dentro da realidade da gestão do plano. Então foi uma outra grande conquista em 2024, foi a celebração desse aditivo com a Caixa Econômica, dando fim aqui porque agora nós estamos tratando operacionalmente agora a execução em si desse acordo, desse problema grande que nós tínhamos aqui chamado contencioso. Então isso agora a gente conseguiu dar um norte para ele e estamos trabalhando na sua regularização. O contencioso judicial, Inclusive esse acordo, ele prevê uma redução de 500 mil, é isso? 500 milhões. 500 milhões. Nós baixamos do nosso, como o Rogério falou, do nosso balanço do ano passado, que nós tínhamos provisionado a pagar. Com a celebração do acordo, foi possível fazer essa baixa desse provisionamento. Perfeito. Agora, continuando aqui a nossa conversa, nós também pontuamos já aqui para os nossos participantes as diferenças entre os planos maduros e os planos em fase de acumulação, No caso, o novo plano e o REB. Gustavo, a gente imagina que as estratégias de investimentos, elas também sejam diferentes, Sim, Plano a plano. Você pode comentar quais são essas estratégias utilizadas nos casos do novo plano CD e no REB CD e por que essa diversificação ela é importante? Legal, vamos lá. Como a gente procurou explicar aqui quando está falando de um plano de benefício definido, ou seja, um plano maduro, que seu objetivo ali é único e específico, que é pagar benefício. Você tem uma estratégia que é especificamente de proteção do patrimônio, gerar estabilidade, previsibilidade, como a gente explicou. Estes planos de contribuição definida, eles têm objetivos diferentes. Nós estamos falando aí que 100% das pessoas que estão nestes planos, eles estão em fase de acumulação. Ou seja, o desafio aqui, ele é completamente diferente. Eu preciso pensar que ao longo do tempo, o cenário cíclico que a gente tem na economia pode trazer desafios diversos. Por isso, a importância de diversificar. E eu gosto bastante de dar exemplo, Imagina você é técnica da seleção brasileira de futebol. E você tem ali uma quantidade gigantesca de atacantes sensacionais para convocar para essa seleção. Você não consegue montar um time vencedor só com atacante. Por mais que o atacante seja o mais habilidoso, aquele que aparece mais na televisão, a beleza de um time competitivo está em você ter
para as funções adequadas, as pessoas e as habilidades adequadas. Então, a diversificação ela tem um pouco esse papel, é tentar buscar equilibrar o risco do plano dado que está olhando para um horizonte longo, né? Então, hoje nós estamos vivendo um período de CDI elevado, né? Selic alta, CDI elevado. Agora, se você traz uma estratégia monoativo para este tipo de plano, como é que vai estar o mercado lá na frente numa eventual mudança? Os ativos de renda variável hoje, que estão trazendo desafios de rentabilidade, estão extremamente subprecificados. Então, ainda assim, é óbvio, a fundação ela tem uma gestão extremamente conservadora, né? Mesmo para esses planos, a gente tem 70% quase da nossa carteira está em renda fixa. Então, não é que a diversificação é de ter 5% de renda fixa e o restante. A gente tem até regulamentação para isso, mas ano passado, no final do ano retrasado, a gente aprovou uma estratégia de investimento no exterior, que tinha como objetivo buscar trazer esse tipo de diversificação. Poxa, foi a estratégia mais vencedora que a gente teve no ano passado. Por quê? Porque você está diversificando a qualidade, o tipo, a estrutura dos ativos dos seus planos. Então, no final do dia, como os objetivos são diferentes, os estágios de maturidade daqueles planos são diferentes, o tempo de vida daquele plano ele é diferente, as estratégias precisam ser diversificadas. Então, renda variável, fundo imobiliário, investimento no exterior, são ativos que têm maior potencial de captura de valor no tempo. Então é importante ter este tipo de estrutura dentro do nosso portfólio. Lembrando que lá em 2021, por exemplo, a gente chegou a ter CDI a 2%. Né? E o nosso desafio aqui, eu acho que esse é o grande ponto. A fundação ela não olha o resultado por um exercício só. Se você pegar os nossos resultados acumulados nos últimos 5 anos, você vai ver que a gente endereça resultado e meta acima de meta atuarial, a gente bate CDI, a gente bate... A estrutura ela tem rentabilidade acumulada maior do que os nossos benchmarks. Por quê? Porque é estratégia diversificada e ela olha resultado no longo prazo. Então, acho que tentando responder de forma simples, né? Sem tentar ser muito professoral, mas a diversificação ela é sim fundamental para a gente conseguir entregar os objetivos de longo prazo que esses planos têm. E o que o Gustavo está falando é isso, de longo prazo. Quando a gente está só para o participante que está nos escutando, que está nos assistindo, entender. Para o novo plano, né? E para o REB-CD, o novo plano CD e REB-CD, que é esse que o Gustavo está falando, a gente está falando de longuíssimo prazo. Então, nós estamos falando de, por exemplo, a Caixa Econômica admitiu agora novos empregados, que começaram a entrar agora em 2024. Esses empregados, certamente, a maioria deles, vão ficar 40 anos contribuindo para o plano. Pelo menos 40 anos contribuindo. Vão viver mais 50 anos de vida depois aí, provavelmente já aposentado. Então, nós estamos falando o quê? De 90, 100 anos. Então, nós temos que estar trabalhando hoje com a perspectiva de longuíssimo prazo. Exatamente. E o participante tem que entender, como ele falou, nós não olhamos apenas um retrato ali de um momento, né? Com esse olhar futuro, e nós sabemos que a economia é cíclica, principalmente no Brasil, né? Que é onde ele mesmo citou, em 2021 e 2022 a gente tinha um cenário. Agora nós estamos com outro cenário de taxas altas, de Selic alta, né? Ninguém sabe como vai ser o cenário daqui a 3, 4, 5 anos. Então, o movimento é cíclico. Então, nós temos que estar preparados o tempo inteiro para esse tipo de movimento e obter os resultados para todos os compromissos previdenciários futuros que a gente vai ter. Rogério? Trazendo essa fala, Gustavo e presidente, para o REB-CD e o novo plano CD, é importante que a gente se lembre que em 2018 houve essa agregação das duas carteiras. Exato. Da submassa CD e BD. E se nós fizermos um acompanhamento desses resultados, nós vamos nos abstrair de só acompanhar o resultado do ano passado, que não foi aquele resultado que nós gostaríamos, mas que nós já explicamos bem os motivos que levaram àquele resultado, a volatilidade, a questão da marcação ao mercado muito pesada, resultado da renda variável muito baixo. Mas se a gente olhar, e é o que a gente precisa fazer, que é trazer para o longo prazo, e aí se trouxermos para 2018, o que nós teremos então? Nós teremos aqui o Ibovespa com um percentual de 57%, nós teremos o IPCA com um percentual de 44%,
o CDI, que é uma referência que principalmente os colegas da Ativa gostam muito de se referir, porque é o dia a dia nosso no banco. É mais simples, né? Ele, Mais simples. O CDI, eu acho que é LCI, importante. O CDI, ele acumulou uma rentabilidade de 70,4%, mas quando a gente vai no REB, CD, ele já gera uma rentabilidade de 82%. Exato. Então você tem aí 12% de diferença. E quando a gente vai no novo plano, nós temos então uma rentabilidade de 87%, 17 pontos acima do CDI. Portanto, a gestão dos nossos planos, que é o que a gente quer imprimir e que você muito bem explicou e agora, é altamente técnica e altamente eficiente e adequada para um plano de previdência. Eu acho que o impacto é esse, Rogério, quando a gente olha uma fotografia estanque, né, especialmente comparando o ano que a gente teve, 2024, né, de altíssima volatilidade, cenário local e principalmente internacional, quando você traz isso e tenta colocar num ano só, você vai ter visões que nem sempre parecem que são os melhores resultados do mundo. Ainda assim, a gente se compara muito com indicadores, né? E boa parte da nossa classe de ativo bateu os benchmarks que a gente se compara. Por quê? Porque o cenário foi de volatilidade. Mas quando a gente carrega, olha, como o Rogério bem trouxe aí, desde a segregação das submassas, a gente bate CDI, bate inflação, e se a gente expandir isso um pouco e comparar a rentabilidade, inclusive acumulada, com outros indicadores e outros pares, a gente tem entregue rentabilidade consistente e bastante relevante. Lembrando que nós fazemos gestão de fundos de previdência. Exato. Né? Nós estamos falando de previdência. Né? Exato. Tá falando não de fundo de investimento. Fundo de investimento para resultado para amanhã. Né? Exatamente. Fundo de investimento vendido no nosso balcão aí, que é muito comum a gente, no dia a dia Exatamente. do exercício da atividade, trazer essa comparação. Exatamente. Né? Não é uma comparação adequada. Mas já está claro aqui, com tantos exemplos, o quanto 2024 foi um ano exitoso e com muitos avanços. Agora eu queria falar um pouquinho, diretor Jair, sobre 2025, né? Um ponto que trouxe muitas dúvidas aos participantes foi esse do ajuste da meta atuarial dos planos, né, presidente? Diante desse contexto econômico tão bem explicado aqui também na fala do diretor Gustavo, essa foi uma decisão segura? Quais foram os critérios considerados? O que o senhor gostaria de pontuar? Bem, primeiro dizer para todos os nossos participantes que esse é um ponto em que nós fazemos, esses estudos atuariais, nós fazemos anualmente. Todos os anos a gente faz esses estudos atuariais e esses estudos é que nos balizam tanto a diretoria como o CD, né, que a decisão final é levada ao Conselho Deliberativo, do ajuste ou não da meta atuarial. Então, todo ano a gente estuda e verifica. Esse ano a gente vai reduzir a meta atuarial, vai manter a meta atuarial ou vai aumentar a meta atuarial. Então, isso é feito primeiro com base em estudos técnicos, que isso fica bem claro, com todos os estudos, com todos os parâmetros, com todas as simulações que são feitas pela área da DIBEM, aqui coordenada pelo Jair. Mais uma vez aí, presidente, o atuário. Atuário. No seu papel de atuação. Que nos traz todos esses estudos e que balizam a nossa decisão. Então, não é uma decisão que sai da minha cabeça ou que sai da cabeça do Gustavo e ele amanhece o dia e diz, não, hoje eu vou aumentar a meta atuarial porque eu sonhei que amanhã vai ser um dia lindo. Então, não é dessa forma. Subsidiado com estudos técnicos elaborados pela equipe da DIBEM, especialmente, e que a gente, em cima desses dados, em cima desses estudos, é que a gente faz essa decisão e toma essa decisão, né, Jair? Inclui aí também a GEMAC, que é a DIRIM, né, que é coordenada lá pelo Gustavo, que é o seguinte, esses números nos dá parâmetro para mim olhar no longo prazo, né, tanto para calibrar o investimento, né, que a gente chama de ativo, e tanto para calibrar as despesas, que é o nosso passivo. Então, a gente trabalha, as equipes ali, né, são cálculos, páginas mais páginas, para você vai dando e você precisa da solvência do plano no longo prazo. Então, 2017 teve uma redução da meta, então eu preciso de mais recursos aqui, porque senão eu não vou conseguir pagar. Aí gerou o déficit técnico, né, que a gente tem o déficit equacionar, que o Rogério já explicou bem aqui anteriormente. A hora que eu faço esses ajustes, né, Ricardo, quando eu pego os estudos de macroalocação, olhando todos os ativos, todos os investimentos, olho toda a parte que eu vou precisar, eu tenho aqui a base de cadastro do nosso pessoal que está aqui contribuindo e recebendo,
né? Então isso nos dá conforto. Então quando a gente fez esse ajuste, isso ajuda na contabilização, isso ajuda a balizar também a área de investimento, e para a gente que está administrando ali, né, a vida das pessoas, os benefícios, né, isso também dá um conforto, né, porque isso permite o quê? Que eu, ao fazer esse ajuste, né, eu também estou olhando nos próximos 20, 30 anos, né, porque nós temos gente aqui com mais de 100 anos recebendo benefício, né, assim como o Ricardo falou, a pessoa entrou agora, ele tem 30, 40 anos de contribuição, depois ainda fica mais 30 ou mais recebendo. Então, a linguagem, né, e a gente tem trabalhado bastante a educação previdenciária, a gente tem que olhar a previdência no longo prazo. Se a gente ficar aqui, lógico, tem que acompanhar os investimentos, então, a cota subiu, a cota caiu, é legal, mas não faça isso como previdência, porque senão você vai ficar doido e os resultados, eles são diferentes, né? A gente olhou aqui, mas a cota foi ruim, foi, mas nos últimos, de 2018 para cá, né, Rogério, está muito acima da meta. Então, acho que esse trabalho feito, né, ele nos permite dar segurança no plano, né, as pessoas estão tranquilas com a fórmula e a metodologia, a área de investimento que calibra também, né, a sua política, e a gente aprova ela a cada, né, trabalha com 5 anos, né, Gustavo? Então, todo ano você faz os ajustes. Então, essa mudança para nós foi, assim, muito legal, né? Tanto é que tem um dos planos que a meta, ela modificou menos, né? Que é a do Saudado, que é o grupo grande que tem... 4,75. Foi para 4,75, era 4,5. Os demais planos foi para 4,85. Né? Até porque na política de investimento já tinha um spread, né? Mesmo que a meta era 4,5, mas você trabalhava com 5,9. Exato. Então tinha aí um descasamento que na prática, né, Ricardo, a galera tinha que ralar para subir 5,9, mas a meta era 4,5. Então, eu acho que foi feito aí um bem bolado, né, que ajudou todo mundo, e eu acho que isso foi muito positivo. E é importante, Amanda, para os nossos participantes que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, tem meta atuarial para os planos, como nós já falamos lá atrás, para os planos BDs, né? Para os planos já maduros, os planos que já estão em fase de pagamento. Então, os planos BDs, que é o Plan Saudado, não saudado, o REB BD e o novo plano BD, esses têm meta atuarial. Os outros planos, os planos em fase de acumulação, que é o novo plano e o REB CD, esses não têm meta atuarial. A gente até utiliza a meta atuarial como uma referência, mas eles não têm meta. É de acordo com a sua cota, como o Jair falou, e a sua formação e o saldo que tem ao final. Então, não tem, para deixar bem claro, então não tem meta atuarial para esses planos. Mas para os planos maduros, tem sim. E aí eu já queria me antecipar, porque nós temos andado, viajado bastante, conversado com os participantes, né, de estar mais próximo dos participantes andando pelos estados, e tem sempre surgido essa pergunta. Vocês não bateram a meta atuarial em 2024, e como é que você me aumenta essa meta atuarial? Se nem a anterior, que era menor, você conseguiu cumprir, por que agora você está me dizendo que vai aumentar e vai bater essa nova meta maior? Então, o motivo que nos levou a alterar essa meta atuarial, primeiro, foram os estudos técnicos, como nós já falamos aqui, apontados por todas as áreas técnicas, né, dos atuários, da área da GEMAC, da DIRIM, da área de risco, que também é importantíssima a área de risco, que fez todas essas análises e trouxe esses relatórios. E esses relatórios apontaram que era agora sim, a partir de 2025, era possível alterar, subir um pouco mais a meta. Por quê? Porque foi feito em 2024, aquilo que o Gustavo falou, esse trabalho de virada da carteira, esse trabalho de imunização da carteira, principalmente. Então, onde nós tínhamos mais de 15% ainda dentro do REG Replan Saudado, por exemplo, uma carteira de renda variável, e hoje está com menos de 4%, nós levamos toda ela para títulos públicos, como o Gustavo falou lá atrás. Só no ano passado a gente comprou quase 10 bilhões de reais no REG Replan Saudado em títulos públicos, a IPCA mais 6,30, a uma taxa de IPCA mais 6, 6,20. Então, isso nos dá mais conforto, e os estudos apontaram isso, que agora sim é possível se elevar a meta atuarial, porque nós temos uma capacidade, já com esses títulos aí marcados na curva, com todo esse trabalho que foi feito, de cumprir, de atingir essa meta. Então, isso nos trouxe esse conforto para que a diretoria executiva pudesse aprovar e o Conselho Deliberativo também pudesse aprovar. Mas, repetindo, é um estudo que a gente faz todos os anos. Não foi circunstancial, assim, neste ano aumentou... Não.
Agora, em 2025, haverá novamente um estudo. A partir de julho, a gente começa a elaborar e fazer todos os estudos, e essa decisão é tomada no mês de setembro, outubro, onde a gente realmente decide e se define qual a meta atuarial do próximo ano. Mas, repetindo, então esse ano você me garante que vai cumprir e bater a meta atuarial? Garantia 100%, nós que trabalhamos no mercado financeiro, nunca se tem, né? Sempre há a possibilidade de algum tipo de eventualidade, mas nós temos um conforto muito grande para que nos dá essa garantia que eu falo, de que nós vamos cumprir, porque nós estamos com mais de 80%, eu estou falando aqui do Plano Saudado, mais de 80% em títulos públicos, com renda com a taxa de 6% em média, né? Então IPCA mais 6, contra uma meta de IPCA mais 4,75. Então eu tenho sim uma folga e nos dá esse conforto para dizer que a gente vai conseguir bater a meta atuarial, além do outro trabalho que nós temos feito esse ano, dessa gestão de passivos, que eu também, como já falei lá atrás, para trabalhar, para poder a gente conseguir esse resultado superavitário também em 2025. Interessante, Ricardo. A meta nossa é INPC. INPC, né? A gente usa o IPCA, que é o que atualiza os títulos, né? E nossa carteira de 80% aí de renda fixa, uma boa parte dela que corrige os nossos benefícios, né? Que atualiza os benefícios também. Os títulos que estão vinculados ao IPCA. Só para complementar a sua fala, presidente, assim, a gente viu nas redes aí, quando nós divulgamos o estudo e divulgamos o aumento da meta atuarial, alguns comentários dizendo que nós fizemos isso de forma assodada, que foi de uma hora para outra, que ninguém esperava. Pode ser que para quem estava fora não se esperava, mas isso é uma rotina do Fundo de Previdência, é uma rotina nossa anual. Né? Você começa a fazer o estudo em agosto, os estudos são apresentados pelos nossos atuários, mas há uma contratação de uma empresa atuarial também externa, que ela faz o estudo à parte, e ao término dos 2 estudos você vem e faz a comparação dos 2 estudos. E interessante, esses 2 estudos apontavam para o mesmo caminho e apontavam para a solvência do plano com maior tranquilidade naquelas taxas que foram decididas e definidas ao término do processo. Então não foi um estudo assodado, não foi pegar ninguém de surpresa, isso acontece todos os anos, ok? Tá certo. Tá certo, só reforçando aí todo esse planejamento e um trabalho árduo, né? Nesse sentido, eu queria continuar, diretor Jair, falando sobre essas novidades. Nessa mesma linha da atualização dos ajustes, a gente tem a incorporação do REB pelo novo plano. Isso avançou bastante, né, nesse ano de 2024. Diretor, você pode nos atualizar sobre as etapas que faltam e qual que é a importância dessa incorporação? Tá. Nós tivemos, na verdade, o REB, não entra gente no REB lá na Caixa desde 2006, né? Então, todo mundo que entrou na Caixa a partir de setembro de 2006 entrou no novo plano. Então, nós temos um grupo hoje de 6 mil pessoas nativas ainda, né, que a gente chama de CD, né? Exato. E temos 1.300 colegas aposentados, né? Então, esse grupo, ele está aqui. Nós já fomos feitas diversas tentativas de incorporação e, por algum motivo, isso parou no meio do caminho. Mas, no 2024, a gente fez todo o processo em comum acordo, parceria com a patrocinadora, né, em sintonia também com os reguladores. Então, como é que está hoje? Então, isso nós já aprovamos aqui na FUNCEF 2024, né? Ele está na Caixa agora lá, finalizando sua passagem já passou na diretoria, agora para estar finalizando no CA da Caixa. No próximo passo ele vai para a SEST e na sequência para a Previc. Então, todo o trabalho a gente está trabalhando para que esse ano 2025 ele esteja incorporado ao novo plano, porque ele tem alguns benefícios. A incorporação ele é mais benéfica para os participantes, né? Primeiro que pega a contribuição sobre o CTVA, que são as verbas que a gente tem lá na nossa remuneração, e também você está no grande grupo, né? E o percentual de contribuição, né? No REB hoje é de 2% a 7% sobre a remuneração, no novo plano é de 5% a 12%. Então é um grande benefício e é importante que todos estejamos no novo plano, né? A partir dessa incorporação. Então nós somos muito otimistas, né? Está todo mundo aí, todo mundo trabalhado em sintonia, né? Muitos colegas que já estão aí quase 20 anos esperando essa junção.
né? Tem aí 4.500 pessoas que estiveram no REB, já vieram para o novo plano, então nós também... Você está nessa, né, Gustavo? Então nós estamos trabalhando, trazer esses saltos para o novo plano, então nós estamos muito otimistas, que, se Deus quiser, 2025 a gente junta todo mundo no novo plano, que aí fica todo mundo no grande plano. Maravilha. Então, boas perspectivas, né? Pessoal, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso papo, uma conversa ótima. Eu espero que todos os nossos participantes tenham entendido bastante, tirado aqui dúvidas. Todos explicaram da melhor forma aqui como é que foram esses avanços da FUNCEF em 2024 e em 2025, como todos vocês falaram, a gente espera que seja bem melhor, né? Um ano melhor ainda. E a ideia é voltar ano que vem com essas metas atualizadas, números ainda melhores e com todo mundo satisfeito e planejando um futuro melhor com a fundação. É isso mesmo, presidente? É isso. O ano já muito corrido, muito agitado, né? Nós já com muita coisa já feita e ainda por fazer. Nós temos um planejamento nosso já definido, tanto um planejamento estratégico de longo prazo, como um planejamento para este ano, que nós estamos trabalhando, toda a diretoria trabalhando. E sempre lembrando que nós estamos falando aqui de previdência, nós estamos falando aqui de vidas, nós estamos falando de pessoas, né? Então, hoje nós temos mais de quase 140 mil participantes. Eu sempre digo que são 140 mil famílias, né? Porque, apesar de vários serem casados com outros colegas, como eu também sou, com o colega da Caixa, mas, no geral, são 140 famílias que nós estamos trabalhando, cuidando, principalmente visando o futuro, visando a aposentadoria, né? Eu também sempre digo isso. Eu ainda não me aposentei, então estou de olho também, cuidando aqui de um benefício próprio, que é a minha aposentadoria, que eu quero tê-la lá no futuro, né? E poder viver durante muito tempo ainda às custas desse benefício que eu vou receber. Então, é com esse olhar que a gente está trabalhando e preocupado, mas seguindo sempre o que foi planejado, o que foi pensado lá atrás, com esse olhar futuro, mas também com um olhar muito centrado nas pessoas, né? Com um olhar centrado nas vidas, né? Que nós estamos cuidando, que isso é o que mais interessa, é o que mais importa para todos nós. Não é isso, Jair? Primeiro, eu acho que nós estamos aqui cuidando da missão da FUNCEF, né? E qual é a missão da FUNCEF? É pagar benefício. As pessoas contribuíram durante 20, 30, 40 anos, então ele precisa receber esses benefícios. Para vocês terem uma ideia, nós todo mês, né, Gustavo, pagamos aqui 500 milhões mês de benefício. Folha. Então, a folha nossa de pagamento mês, né, pagamos agora de março, 500 e poucos milhões. Então, isso é fruto do quê? Mas o resultado foi XYZ. Não, o resultado é tudo isso que nós estamos vendo aqui e nós já pagamos os benefícios. Então, as pessoas estão recebendo os benefícios. Mas não estamos fazendo favor, não. Nós estamos cumprindo, né, a missão, a regra, que é essa. Né? Só para vocês terem uma ideia, nós temos hoje mais de 30 pessoas com mais de 100 anos recebendo benefício. Então, no mínimo, a relação dessas pessoas com a FUNCEF tem uns 70 anos, né? Mais do que alguns casamentos, né, Gustavo? Então, isso para nós é muito gratificante, né? Você ter aí centenárias de pessoas, né, com mais de 100 anos recebendo benefício. Então, a nossa missão está sendo concretizada e eu acho que isso para a gente, né, tá conversando, até porque esses recursos não são nossos, nós aqui estamos passando por aqui, administrando recursos desse grupo de 140 mil participantes. Esperamos que isso aumente, né, porque aí quanto mais a Caixa cresce, né, nós dependemos da Caixa aqui, porque se não existir a Caixa, não existe FUNCEF. Então, essa missão da Caixa de ser um banco forte, ser importante para nós aqui também. Como nós somos todos aqui, os diretores aqui são todos da Caixa, oriundos da Caixa, nós dois já estamos assistido, né, Rogério? Nós recebemos, nós também ficamos brigando se o nosso salário entra dia 20 ou não, né? Então, esse trabalho, todo esse empenho, né, das nossas equipes, nós temos aqui mais de 480 funcionários, né, da FUNCEF, que é o quadro próprio da Fundação. Então, isso é para nós, cumprindo essa missão, a gente está se realizando também enquanto dirigente nesse momento, mas principalmente como participante da FUNCEF. Então, que a mensagem aqui é que todos os participantes da FUNCEF acompanhem a Fundação, acompanhem os números, as cotas, né? Se a cota sobe, se a cota desce, se vai ter equacionamento, se não vai ter, se a meta altura. Isso faz parte, tem que acompanhar até para nos ajudar, porque às vezes nós podemos estar caminhando,
e o caminho está indo para o lado errado. Então, se os participantes acompanham, porque nós temos muita regra para seguir, muito normativo, previ que todos os órgãos de controle, mais a Caixa como a patrocinadora, não tem problema, né? Até porque esse recurso é do coletivo, é do grupo, são dos participantes. Então, acho que é o nosso papel. Queria agradecer bastante a oportunidade. Você falou aí, Jair, de uma coisa que eu acho extremamente importante, né? Você falou de regramento, você falou de acompanhamento da Caixa, você falou de Previc, e eu acho que isso para o participante é trazer segurança. Isso se transforma aqui dentro em governança. E governança para nós é muito importante, para nós que aqui estamos na gestão e principalmente para o participante, porque é uma governança forte e sólida que vai trazer para nós a tranquilidade de que a FUNCEF é perene e que ela vai cumprir o seu compromisso de pagar até o último dia de vida o seu último aposentado. É para isso que aqui estamos e é para isso que a FUNCEF existe. Vou complementar o que o Rogério disse ali, além da governança. Eu acho que o desafio que a gente tem aqui hoje, que é o de dar ainda mais transparência em todos esses atos de gestão. Acho que a gente está perto do participante. A ideia é tentar mostrar cada vez mais tudo que está acontecendo e melhorar a nossa comunicação, né? Quando eu falo da nossa comunicação principalmente ali do time de investimentos, eu procuro falar para todo mundo, em todos os lugares que eu tenho a oportunidade de ir, que a gente tem um time espetacular. O time de investimento da Fundação, seguramente os nossos 140 mil colegas, se decidissem tomar conta do seu dinheiro individualmente, teria dificuldade de conseguir contratar um time tão qualificado para cuidar dos seus recursos, né? A gente fala no mercado de wealth management, né? Essas gestões de fortunas. A gente tem um time aqui que cuida com essas características, tem acesso a produtos extremamente diferenciados, bem tocados, bem geridos. Acho que o nosso desafio aqui é ainda dar mais transparência com governança, dar mais transparência, deixar a comunicação mais simples. Acho que o fato da gente até ter mudado a forma de apresentar o resultado, né? Tentar fazer um bate-papo para deixar ele mais simples para o participante, a gente está muito alinhado a isso. A gente espera continuar fazendo um trabalho extremamente focado. Eu costumo dizer aqui que a gente não tem amor em ativo nenhum. Nosso amor aqui é o patrimônio do participante. Então, a gente precisa, é o nosso desafio, o time todo de investimento está muito dedicado a isso aqui, como todas as áreas, mas a gente está muito confiante que mesmo um ano que também está desafiador no cenário macro, as estratégias que a gente vem implementando vão trazer frutos espetaculares aí para os nossos participantes, tá? Obrigado pela oportunidade. E eu queria só agradecer aqui, aproveitar a oportunidade para agradecer, Amanda, agradecer primeiro você estar aqui conosco, né? E agradecer a todos os participantes, né, que estão nos assistindo, estão nos acompanhando. Como foi dito aqui atrás aqui pelo Jair, pelo Rogério, pelo Gustavo, queremos que vocês participem mais, conversem mais conosco, estejam com a gente, né? Nós estamos viajando, estamos andando aí o Brasil inteiro, né? Fazendo esse trabalho, a FUNCEF mais perto de você. E é exatamente para isso, para levar essas informações, para que a gente possa conversar, levar com toda a transparência todos os números, todos os dados da FUNCEF e ouvi-los, né? Principalmente ouvir vocês, e queremos ouvi-los ainda mais. Então, venham, participem, perguntem, critiquem, dê sua opinião, dê sua sugestão, que isso nos ajuda também na nossa gestão. Então, agradecer aos participantes todos que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo, e novamente agradecer você, Amanda, por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, viu, presidente? Muito obrigada também aos diretores, muito obrigada aos nossos participantes que acompanharam essa nossa rica conversa. É isso, deixe seu comentário, aproveita para interagir, acompanhe também as notícias da FUNCEF em primeira mão no nosso site e nas nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau!